Boa noite, sejam bem-vindos à live Papo de Amigos. Nós estamos com alguns problemas técnicos aqui durante a live, está dando muita microfonia. Nós vamos tentar corrigir esse problema e vamos ver agora novamente se continuar com esse problema. Nós vamos passar a palavra ao Emerson, porque ele é o único que não está dando problema da microfonia, né? Do eco durante a live. Então eu já vou aqui convidar o Emerson. Vou chamar o Matheus, o professor. A tua aí, voz amigo, vamos ver agora. A tua voz para mim tá perfeita. A minha tá com eco, eu já escutei Perfeito. meu eco. A minha tá com eco, eu já escutei meu Nós vamos passar a eco. palavra para você, É. Hermes. Nós vamos passar a palavra para você, Hermes. live. Tá Só vou bom. colocar os meninos aqui Solta o durante a live. Matheus, E aí a Tá gente certo. passa, porque não vai, pelo Solta o jeito é o Matheus. Instagram. E aí que a tá com gente problema. passa, porque não vai, pelo jeito é o Instagram que tá com problema. É. Vamos ver se eles aceitam. Vamos ver se eles aceitam. Tô tentando convidar eles aqui. Vou mandar um Isso, aviãozinho isso. aqui para alguns convidados. Pra alguns. Isso. Vamos ver, o Matheus não tá conseguindo entrar. Vamos ver, o Matheus A não tá Tamara conseguindo entrou, já vou- entrar. Dando um alô pro pessoal A Tamara aqui que tá entrou, entrando, já tá vou- participando. Dando uma O professor- tá participando. Meu amigo, a O palavra vai ser professor- sua. Meu amigo, a Eu vou palavra até vai ser baixar o som sua. aqui para escutar. Deu. Eu vou até baixar o som aqui Hoje para nós vamos escutar. escutar você, já que você é palestrante. Tá dando eco. Hoje nós vamos escutar você, já que você é palestrante, Emerson. É. Vai ver que é isso. É, Eles falaram assim, o Instagram Deixa falou, tem um esses palestrante, três então aí deixa ele de falar. qualquer ué. jeito. deixa esses três aí Oi. de qualquer jeito. Oi, Pronto, o Matheus entrou. Ô, Matheus, tá Oi. dando Pronto, o microfonia, Matheus nós vamos entrou. passar a Ô, palavra. Matheus, tá dando microfonia, nós vamos passar a palavra. Vamos Pro só Emerson. confirmar aqui com as pessoas que estão assistindo se a minha voz está chegando sem eco, né? Precisa da ajuda aí de novo de vocês aí, a Ellen que entrou aqui, Yasmin, diz para mim, a minha voz está chegando com eco ou tá boa? Tá boa? Sim ou não? Vamos ver aí se está chegando com eco ou não a minha voz. Tá ótimo aqui, alguém já disse. Vamos ver aqui. Mais alguém? Que a minha voz... Ah, tá boa, a Aline disse também que tá boa. Emerson, o barco vai ser com você. Emerson, É. o barco vai ser com você. ô, Então, vamos lá, vamos né? ser tolerantes com o Instagram. Bom, vamos começar? Vamos ser tolerantes com o Instagram. Então vamos. Então eu vou partilhar com vocês, já que sobrou um monólogo aqui para mim, mas a gente vai procurar, na verdade, expor de uma maneira simples, objetiva, algo tão importante e às vezes tão complexo no entendimento daqueles que não fazem parte do sentimento do outro, né? Recentemente eu tive uma experiência muito forte, muito grande com Deus e essa aproximação, eu brinco, né? Eu fiz uma visita no inferno, né? Fiquei uns 50 dias no inferno, aí depois eu fiquei mais uns 30 dias no deserto e recentemente os meus pés puseram um pouquinho deles num pedaço da terra prometida onde emana leite e mel. Eu venho de Covid, né? Minha esposa faleceu eu saí numa sexta, minha esposa faleceu no domingo, e o mundo desabou, né? O mundo desabou. Assim como todos, de alguma forma, perderam alguém na vida. Eu sempre frequentei alguma igreja, sempre procurei falar de Deus, sempre aconselhei pessoas,
sempre disse que eu acredito em Deus acima de tudo, ninguém vai mudar essa história na minha concepção. Quando um dia disseram, olha, o mundo começou porque caiu um meteoro. Eu falei, quem criou o meteoro? O mundo começou porque teve uma explosão. Quem criou a explosão? Me informa aí onde veio a explosão, que daí nós vamos discutir se Deus existe ou não. E é um assunto que... uma questão muito polêmica, né? Porque muitas pessoas vão sempre puxar para o seu lado, tentar entrar na defensiva, para tentar provar para o outro que ele está certo. Como, por exemplo, um dia, uma pessoa, né, me abraçou na porta de uma igreja, eu não frequentava aquela igreja, e me abraçou, eu estava todo de terno e gravata, me abraçou e falou assim, eu espero um dia estar dando um abraço de salvo para salvo. Aí eu olhei para ele, eu falei, o que ele está dizendo? Pô? Que ele está salvo porque ele veio para a igreja e eu estou no inferno, eu vou para o inferno porque eu não venho na igreja dele, né? E aí todas essas experiências, né, que a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que cada um tem um Deus dentro de si, cada um tem algo a defender, e esquece que a maior defesa que ele tinha que fazer, o maior foco e crença que ele deveria ter, está quando Deus olha para Moisés e diz, Moisés, vem aqui no monte, aqui nós vamos conversar um pouquinho, que eu preciso passar umas coisas importantes para esses 400 mil homens aí, fora as crianças e mulheres que vão um dia atravessar do outro lado e vão pisar na terra prometida. Eles vão precisar seguir algumas regras. E aí, quando Moisés desce, ele desce, então, com os 10 mandamentos. Então, se nós pegássemos os 10 mandamentos hoje e seguíssemos apenas os 2 primeiros, eu sempre digo isso, os outros 8 são de performance. Os outros 8 você vai se adaptando, né? Não roubar, não matar, honrar pai e mãe. Você vai no meio do caminho, você vai administrando, né? Não mentir, não usar de falso testemunho contra outro. Então você vai meio que administrando isso, porque os 2 primeiros não existe capacidade de você tentar administrar. Não dá para administrar os 2 primeiros. Os 2 primeiros ou você vive, ou os outros 8 você descarta. Ou você vive o primeiro, inclusive, ou descarta todos os outros 9. E aí um dia eu falei num vídeo, achei a verdadeira religião, achei a verdadeira doutrina, vou defender ela pro resto da vida agora. Agora, quando alguém falar para mim, que religião você pertence? Eu falo assim, eu pertenço a essa religião e acabou. Eu quero ver quem que vai duvidar de mim, quem que vai questionar. A verdadeira religião, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse a ti mesmo. O resto é performance. Isso foi dado de presente a Moisés, o homem que olhou para Deus e falou assim, que ouvia Deus no deserto e disse assim, eu gostaria de ver a tua face, Senhor. E Deus falou assim, Moisés, não vai rolar, porque se eu mostrar a minha face para você, tu vai morrer. Todo mundo que vê Deus é porque um dia já morreu. Mas, para você ter essa experiência, eu vou fazer o seguinte, tu vai morrer para poder me ver e depois eu te devolvo para o deserto. E Moisés aceitou a oferta e foi o único homem a ver Deus e depois voltar à vida no deserto. Como que nós poderíamos, então, questionar Deus em qualquer outra circunstância? Não importa se você está na doutrina X, na doutrina Y ou na doutrina Z. O que importa é que Deus, com todo o seu poderio, toda a sua capacidade, deu a honra a um homem pecador, um homem que muitas vezes ficava com uma carga nas costas violenta para carregar todo aquele povo no deserto, deu a honra dele ver a própria face do Deus vivo, mas para isso tinha que morrer antes. Bom, e aí o tempo passou e as coisas foram se ajustando, o homem, infelizmente, não aprendeu a lição de tudo que aconteceu. Diz a história que teve uma reunião no céu, e na reunião tinha os anjos conversando, estava fazendo um workshop, sei lá o que eles estavam fazendo, tomando um cafezinho,
De repente bateu na porta lá do café um intruso, aquele que infelizmente destrói a vida dos outros. Olhou para Deus e falou: estou atrapalhando a vida da turma lá, estou atrapalhando a vida deles e só tem um jeito de resolver essa parada. Eu preciso que o teu sangue, né, seja derramado, só que Deus é espírito. Como é que vai derramar sangue de um espírito? Bom, resumindo, Deus dispensou o intruso, chamou os anjos e falou: e agora? Como é que nós fazemos, né, para resolver isso? Imagina só, né, eu criando essa historinha, porque Deus não tem que perguntar nada para ninguém, nem pedir licença e nem pedir opinião para ninguém. Ele vai e faz. Mas aí tiveram uma ideia. E se eu, Deus, descer até a terra, no ventre de uma mulher, nascer, sair mostrando a grandiosidade, a misericórdia, a bondade, a tolerância, o amor ao próximo, dar força às pessoas, deixar um legado, fazer com que elas entendam que eu sou e acabou, e depois eu me permito ser preso, ser julgado, condenado, abatido, e aí na cruz, no madeiro, eu derramo então o sangue, e este será então o símbolo para estes que precisam sair da mão do intruso. E aí acontece toda a história, não vou aqui ficar contando, porque senão nós vamos chegar da manhã, terminar essa live. Então Jesus vem, e aí o que mais ele fez na história? O que mais ele fez na história? Maria Madalena foi pega em flagrante. Naquela época, pela lei de Moisés, a mulher tinha que ser apedrejada quando ela é pega em prostituição. Todos tentaram matar, mas antes passaram a bola para o homem Jesus, porque queriam colocar ele à prova. E falou: olha, ela foi pega prostituindo, então ela deve, neste momento, ser morta a pedrada. E Jesus deve ter olhado e falado assim: beleza, concordo com vocês em número, gênero e grau. Só faz um favorzinho aí. Atira quantas pedras quiser e atira logo a primeira. Quem nunca aqui, um dia, errou, quem nunca um dia aqui cometeu algum pecado. E todos saíram porque todo mundo tinha ali o seu pecadinho. E aí como é que eu posso criticar a doutrina dos outros? Se eu carrego comigo, primeiro carrego o pecado original. E segundo, que várias vezes no percurso a gente acaba cometendo erros. Depois eu aponto o dedo para o outro. Mas aí, Maria Madalena deve ter dito para Jesus: todo mundo tem pecado, né? Ele deve ter olhado para ela e falou assim: todo mundo não, filha. E já deve ter abaixado para pegar logo uma pedra, porque ele podia estraçalhar ela, ele podia acabar com ela, podia destruir ela. Ele podia arrancar o cérebro dela. Mas o que ele fez? O que ele fez? Ele olha para ela e diz: vai, mulher, vai viver sua vida. Eu, que posso julgar, te condenar, te matar, não farei isso. E aí, quando a gente encontra pessoas sendo intolerantes com a doutrina do outro, é como se eles tivessem se posicionado no lugar de Deus. Como se eles fossem Deus e invertido. Deus invertido, porque o homem, o Jesus que podia condenar, apontar e destruir, disse: eu não te condeno. Então, como é que pode, quando a pessoa ela se posiciona apontando o dedo para outra doutrina? O fato de eu não concordar com você que está assistindo pela sua doutrina, isto não nos faz inimigos, e muito menos dizer que você está certo ou você está errado. Por quê? Por uma razão muito simples. Estamos todos no mesmo mundo, vivendo sob os olhos do mesmo e único Deus, do mesmo Jesus que um dia passou pela terra, e ele disse: eu vou embora, mas vocês não se preocupem, porque o meu Espírito andará do lado de vocês todos os dias. Então, o que vocês precisarem, conversa com ele. Coloque-se à disposição e ele vos guiará. Ele dará para vocês a luz, a direção, ele vai dar sabedoria, ele vai construir
a sua estrada, vai te proteger e vai calcular quanto tempo você precisa para poder chegar nos seus objetivos, quais são as pessoas que podem cruzar o seu caminho, vai tirar do seu caminho pessoas que não poderiam entrar, vai tirar de você oportunidades boas, mas que no futuro não seriam tão boas assim. Então Jesus deixa o seu Espírito. E aí quando ele deixa a palavra para os apóstolos, ele vai fazendo um massacre, ele vai destruindo, ele vai dilacerando toda e qualquer possibilidade de dúvida de que, antes de tudo, antes de mais nada, antes de eu olhar para a sua doutrina, eu deveria fazer uma autoanálise, eu deveria parar de falar besteira, eu deveria parar de cometer erros básicos que talvez isto me impeça um dia de ver a face de Deus como viu Moisés. E aí vem a grande e a fantástica sacada, né, que eu não posso chamar de sacada porque ele sabia de tudo antes, mas ele diz que ele não se importa, e isso agora é muito forte. Lá em Mateus 25 já está escrito várias coisas assim. Rômulo, vocês todos sabem, eu sou convidado, né? Não são vocês, eu que sou convidado de vocês. Mas Mateus 25 está escrito o seguinte, né? Todo Mateus 25 é importante ler, mas está dito o seguinte: quando ele foi colocado à prova por fariseus e tudo mais, e quando ele olhou para os apóstolos que andavam com ele, que não entenderam o que ele queria, o que ele tinha falado, mas ele depois teve que explicar. Ele falou assim: olha, quem é que está comigo? Quem verdadeiramente está junto comigo? Ele disse assim: olha, quem é espírita, né? Quem é evangélico, quem é católico. Eu acho que deve ser isso aí, deve ter um título aqui, uma caixinha para cada um e um título aqui. Eu vou ver aqui quem que vai comigo para o céu, quem que vai receber as bênçãos da terra. Ele não fez isso. Quem vai ter salvação? Quem vai ter salvação? Quem vai ser feliz? Ele disse o seguinte: primeiro, antes disso, ele já tinha dito: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, e vida em abundância. Eu não aceito o mínimo. O mínimo que eu aceito é viver em paz, ter alimento em casa, ter um teto para morar. Isso é o mínimo. E no máximo você ser rico, ter muito dinheiro, mas saber usar ele. Ele veio para ter vida e vida em abundância, então ninguém vai passar necessidade nessa terra, a não ser que a pessoa queira e opte para passar. Mas aí ele olha e diz: olha, quem estará comigo? Aqueles que um dia eu tive frio e me deste cobertor. Eu tive fome e me deu comida. Aquele cujo eu não tive onde morar, mas me hospedou, me colocou dentro de uma casa. E aí vem algo especial que o Rômulo já me acompanha há muito tempo. Estive preso e foi me visitar. Aí eu fiquei imaginando, quando eu lia isso, eu falei assim: quando foi que Jesus passou frio? Eu acho que foi no deserto, deve ser. O homem que tinha o poder de controlar o vento, a temperatura, o calor, o frio, passou frio no deserto. É, complicado, mas tudo bem. Podia apertar um botão que ele já... O ar-condicionado, apertar aqui, vou esquentar, porque eu estou com frio. Não, Jesus passou frio no deserto, então deve ser lá, né? Não sei, ou foi lá na manjedoura, quando ele nasceu, quando era criança ainda, sei lá. Quando é que ele teve fome? Será que foi quando ele fez jejum ou porque não tinha nenhum mercadinho, nenhum restaurante para ele comer? Fez Jesus, o homem que criou a árvore, que criou os frutos, que criou os animais, que criou o peixe. Quando é que ele teve fome, será, hein? Sei não. Vai ver que ele estava de dieta. Quando é que ele esteve preso? Se não teve nenhuma condenação sobre ele, a não ser falsamente, quando foi crucificado. Quando é que ele teve sem casa, ele foi abrigado, que eu não lembro de Jesus ter ficado sem casa, a não ser quando não hospedaram a mãe dele, Maria. Aí eu entendi a mensagem. Ele estava falando o seguinte, ele estava falando assim, ó, quando vocês encontrarem alguém que estiver precisando na terra, e vocês derem as mãos, e vocês permitirem que essa pessoa se aqueça, que ela se alimente, que ela, sabe, que dê a ela um abrigo. E quando vocês forem nas prisões, visitar os homens que um dia mataram alguém, que um dia roubaram alguém, que um dia cometeram crimes bárbaros, é a mim que vocês estão fazendo. E quem fizer a mim tudo isso,
estará comigo um dia no paraíso. Estará comigo dentro da minha história, estará sentado ao meu lado. É a mim que vocês estão fazendo. Então, toda vez que a gente inclina, toda vez que a gente se posiciona para fazer isso, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. E aí ele vai dizer, olha, o que eu prefiro? O que eu zelo? O que eu escolho no homem? Não é só doutrina. Não é se ele vai na igreja, ou se ele X ou Y. Eu não escolho isso nele. Eu escolho, até separei aqui, o significado está na minha tela, eu vou ler para vocês. Eu escolho um coração contrito. E o que diz o coração contrito? Olha só o adjetivo. Que sente remorso, ou arrependimento de algo que foi feito, que ele fez, pelos pecados, ou por ofender o próprio Deus, e que expressa contrição, arrependimento. Aquele que diz, Senhor, eu estou arrependido, eu fiz um negócio errado aqui, eu acho que eu me arrependo e eu volto, né? Eu volto à vida. Eu estava no meu segundo dia no hospital internado de Covid, eu recebo um telefonema, e a hora que eu recebi o telefonema, a pessoa disse assim, Emerson, eu falei, sim, sou eu. Falei, Emerson, eu estou te ligando por conta do apartamento lá, que a gente está negociando na minha casa. Eu falei, eu acho que você ligou para o Emerson errado. Ele falou, mas você não é o Emerson da Build, o construtor? Eu falei, não. Então o que você faz? Imagina eu no segundo dia, né? Saturação 78, 82, com oxigênio aqui, eu atendi o celular e estou lá deitado no hospital. Eu trabalho com treinamentos, cursos, palestra. Ele falou, meu irmão, nossa, eu liguei errado, mas acabei ligando certo. Pô, que emoção falar com você, cara. Eu falei, obrigado. Eu falei, quem que é você? Ele falou, eu sou o Júnior. Você mudou a minha vida em 2017. Eu falei, eu? Falei assim, eu estava preso em Ribeirão Preto. Você fez uma palestra lá que mudou a minha mente. Cara, eu saí daquela prisão com as suas palavras. Eu reconstruí a minha família. Eu consegui comprar uma casa, agora estou trocando ela para um apartamento. Eu consegui recuperar meu carro, a minha empresa, porque eu entendi uma palestra de 1h30, 1 hora, eu entendi o que eu deveria fazer. Então eu fiquei imaginando o seguinte, né? Ele me liga no segundo dia que eu estava no hospital, ainda ele termina a ligação e fala assim, será que você vai esquecer de mim, você não vai mais falar comigo, né? Porque você é uma pessoa tão importante. Aí me deu uma preocupação, Romulo. Eu falei, meu Deus do céu. Me preocupou bastante, porque quando ele falou isso, eu falei, ô Júnior, é o seguinte, cara, a pessoa mais importante que está nesse telefonema é você, cara. É você, porque um dia eu posso ter até o meu nível de importância, que eu fui gratuitamente e fui de coração onde você estava, mas eu não conheço você, eu nunca vi você, eu nem sei quem é você, porque eu estava lá com 150, 200 presos, eu nem sei quem é você, mas olha a importância. Aí eu fico imaginando Jesus, né, olhando essa cena, olhando para mim e dizendo, valeu, Emerson, eu tinha que dar um recado pro Ju, eu tinha que dar recado pro Lano, e você foi lá de coração aberto, de coração contrito, sem nenhuma mácula, com vontade de fazer a alguém aquilo que eu gostaria que fosse feito. Aí eu fico imaginando que Jesus se agradou disso. Ele falou, não, beleza, eu estou gostando disso aí, beleza, só que, Emerson, eu quero mais, né? Preciso de mais. Eu quero que você continue essa história, eu quero que você seja a história. E aí, no terceiro dia, eu estava sem oxigênio, respirando normal, e minha esposa não conseguia andar mais. Ela chegou andando no hospital, não conseguia mais andar. Aí eu falei assim, bom, Deus me abençoou tanto, com tanta coisa, agora chegou a hora de eu usar o que Ele sempre me deu e sempre transmitiu a tanta gente. Eu ia lá no quarto dela, no leito dela, pedir autorização para o médico deixar, e ali eu fazia oração de madrugada com imposição das mãos, e eu falei assim, Senhor, eu preciso que ela saia daqui. Eu tenho necessidade que ela saia desse hospital.
o filho dela, meu filho está esperando. Nós temos uma história a viver e tudo mais. E falei com Deus todo. Foram 2 noites de madrugada. E ela foi piorando. Foi piorando, piorando, piorando. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu saio na sexta, ela morre no domingo de parada cardíaca. Aí passou segunda, na terça-feira eu abro meu Facebook. Onde estava tu, ó Deus Todo-Poderoso, que quando eu precisei não me socorreu? O Senhor que diz que tem tanto poder. Eu comecei assim, e o pessoal achou que eu estava destruindo Deus, né? Que eu estava revoltado. Depois eu começo. O Senhor estava onde o Senhor tinha que estar. O Senhor fez o que tinha que ser feito. Eu agradeço ao Senhor pela experiência. E a partir de hoje eu me entrego para fazer mais do que aquilo que eu já tenho feito. Então eu quero fazer agora. Eu quero viver. E aí eu passei um período, sabe, contemplando tudo, ajeitando, conduzindo, em silêncio. Demorei uma semana para avisar o meu amigo Rômulo do fato, que eu estava meio perdido. E aí, neste deserto, nesse encontro, nesse silêncio, pensa se eu poderia estar calculando qual é a doutrina que eu deveria encontrar, porque naquela eu não vou, porque isso ou aquilo, ou eu faço crítica. Aí uma amiga me manda, né, os pêsames 3 dias depois que aconteceu, e eu não ia numa igreja, fazia, sei lá, 7, 10 anos, eu não frequentava, mas eu tinha lido a Bíblia inteira durante 2 anos. Estava comigo, estava aqui comigo as informações, eu precisava era reabilitar, e Deus sabia disso. Então o que eu fiz? Quando ela me chama e me dá os pesos, eu falei, obrigado, tal, passa 2 dias, eu falei, Camila, você está indo ainda na igreja, lá na sua igreja? Ela falou assim, não, eu estou indo em outra. Vamos lá. Então vamos lá. Aí eu fui. Aí eu em domingo, faltava 2. Ia meio domingo, faltava 3. Mas eu estava vivendo uma experiência diferente. E aí eu fui me adaptando, fui me entregando de verdade, fui entendendo esse processo. E aí quando a gente abre, né, muitas vezes nas redes sociais, muitas vezes na TV, quando a gente vê alguém apontando o dedo para outra religião, teve até uma pessoa que me falou assim, ó, se você não for na tal doutrina, você não vai se recuperar. Eu falei, Eu falei, então, ferrou, porque lá eu não vou. Eu falei, lá eu não vou, caramba, e agora, se eu não for lá, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí outra pessoa falou assim, ali na outra você vai ouvir Deus, naquela ali você não vai. Eu falei, não vai. Eu falei, caramba, agora me enrolou, né? Porque como é que eu vou ouvir Deus se eu não vou encontrar, se ali não encontra, a outra falou assim, se você não for lá, você não vai se recuperar. A outra falou assim, se você não for ali, você não vai ouvir Deus. Eu falei assim, e agora, o que eu faço? Eu vou ligar para o Silvio Santos, porque ele é cheio das estratégias, talvez ele saiba. Um judeu na terra, eu falei, acho que deve saber qual que é a religião que eu devo frequentar. Eu simplesmente zerei a minha opção de uma ou outra e fui. E eu sentava lá, eu falei para o pastor da minha igreja, da metodista, eu falei, ó, eu vou sentar lá no fundo e não precisa me chamar na frente, não, apesar de ser palestrante, que eu estou aqui como servo. Eu quero servir, eu quero ouvir. Um dia pode ser que chegue a minha vez. Eu quero me entregar. Aí o pastor ele fez algo interessante. Ele passou a tomar café comigo toda semana na casa dele para a gente discutir vários assuntos. E aí um dia eu falei para ele assim, o pastor tem um problema aí, viu? A metodista fala que ele não pode beber. Aí entra as linhas que as pessoas defendem das religiões, que não pode beber, né? E eu assim, eu tomo uma cervejinha no final de semana aí. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, onde é que está escrito na Bíblia que não pode beber? Eu falei, pode? Ele falou assim, a Bíblia diz o seguinte, não vos embriagueis, não vai ser bom para vocês. A gente vê aí cenas de pessoas que saem na noite e matam famílias no ponto de ônibus. Olha lá o problema. Eu falei, tinha até esquecido disso. Ele podia, como pastor que não bebe, que a igreja metodista adotou como critério não beber, dizer, você precisa mudar isso, cara.
você vai ter que mudar, porque senão não vai poder nem pisar mais na minha igreja. Eu falei, sua? Tá lá. Jesus pediu para Abraão, para Salomão construir o templo com medidas técnicas, tanto centímetros para cima, tanto de largura. E ele disse, por que eu quero que você construa o templo? Para que as pessoas venham me adorar, porque ali estarei. Se 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei em qualquer lugar. Mas o templo é a minha casa. É a minha casa. Quando a gente vai, com o nosso espírito aberto, com a nossa alma aberta, para se encontrar, para a gente convocar esse espírito, para a gente trazer na nossa história o verdadeiro Deus, que não julga, que não condena, que não aponta, que não nos diz qual religião a gente deve seguir, a gente está na casa dele. E a gente fica a semana inteira pedindo para que Deus venha na nossa casa, na nossa vida, no nosso emprego, no nosso trabalho, que ele nos dê forças. Aí chega o domingo que eu faço? Vou lá na casa dele, sento, escuto, choro, me emociono, ouço a palavra. Por exemplo, nesse final de semana, o meu pastor, que dirige a igreja, está de férias, aí veio um outro, de Matão. O cara é promotor de justiça, ele é promotor de Araraquara e Matão. Quando ele subiu, quando eu vi ele pregando, eu falei assim, não, esse cara não é promotor não, não pode ser promotor. A gente tem uma ideia de promotor público diferente, não é? Eu falei, gente, o que é isso? Ele, sabe, super acessível, sabe? Nos convidou para passar, sábado que vem vai ter um encontro lá na igreja dele, estava todo mundo convidado para ir lá, numa chácara, sabe? E ele fazendo questão, não quero que todos vocês vão daqui de Araraquara. Aí eu falei, gente, peraí, esse cara ele não vai nunca apontar o dedo. Aliás, para esta live, eu mandei uma mensagem para o meu pastor, mandei inclusive o vídeo do Mateus, falei, pastor, vou para essa live, me dá uma benção, né? Me fala aí alguma coisa que eu possa dizer. Ele falou assim, Emerson, vai em paz, vai tranquilo, é isso aí, é isso que faz o mundo ser melhor. Ah lá, poderia, de repente, o pastor, não vai não, porque o pastor está convidando. Deus não está presente lá. Não. Deus é tão maravilhoso que obrigou nós três ficarmos quietos. Deus é tão maravilhoso que obrigou nós três ficarmos quietos. Olha como que Deus age. Aconteceu aqui. Nada por acaso. Nada por acaso. Que bom. Nada por acaso. Não foi. Nada por acaso. Deus sabe tudo. E aí, inclusive, me ajuda com o tempo. Faz tanto tempo que eu faço live que eu não sei se... Fica à vontade, Emerson. Porque eu não sei, enfim. Bom. Fica à vontade, Emerson. O pessoal vai embora também, né? Bom, aí, o que aconteceu? Ele falou assim para mim, Emerson, presta atenção que eu vou te falar. Normalmente, quem fica apontando o problema de religião dos outros é porque quer poder. Quer poder. E quando ele perde esse poder... a primeira coisa que ele faz é apontar o dedo, porque a dele é melhor. É o poder que está dentro dele. E aí meio que se coloca no lugar de Deus. Ele acha que ele tem todo o poder de salvação. Né? Como já ouvi várias vezes pessoas dizerem, quem usa tatuagem não vai para o céu. Metade da terra não vai se salvar, então. Vai ser um problema isso aí. Mas aí a pessoa está lá com tatuagem. Aí, Rômulo, aí me veio um pensamento. A pessoa está tatuada, está presa, usou crack até no último dia de ser preso. Cometeu crime. Matou pessoas aqui fora. Cometeu crime. Cometeu crimes adoidados. O filho, a mãe, largou, abandonou, o cara tá pinel. Eu falei, pode encomendar o caixão pro cara. Pode encomendar o caixão para ele. Inclusive um caixão escrito destino, inferno. Aí Jesus vai lá em Mateus 42 e fala, estive preso e você veio me visitar com tatuagem, com crime nas costas, com o coração tudo arrebentado, abandonado, craqueiro. E Jesus diz, sou eu que estava ali, cara. Aí eu até, quando eu vou fazer as minhas palestras, o Rômulo acompanha muito aí, quando a gente está junto, né, antes da pandemia. Aliás, dia 20, eu vou estar a 1h da tarde no CR Masculino, fazendo lá uma palestra com o título de superação. Amanhã, né, Emerson? E aí, quando eu tô nesse... Amanhã, né, Emerson? Hã? Amanhã tem uma, né? Ah, amanhã tem. Sim, amanhã tem também, dentro do presídio. É que amanhã é para vocês que trabalham, né? No dia 20, vão ser para os recuperandos.
Mas amanhã já tem uma aí, ó. Vou tá lá onde eu comecei minha história amanhã. Faz 25 anos que eu frequento o presídio. E aí, quando eu tô lá, eu digo para eles assim, ó, eu tenho uma notícia para vocês não muito boa, né? Eu enganei vocês. Porque vocês ficaram esperando que eu vim aqui falar alguma coisa boa, que eu ia trazer uma palavra de conforto, esperança, mas, na verdade, eu que estou saindo daqui, porque em Mateus 25 está escrito que vocês são o próprio Jesus que hoje me concedeu a grandeza, a honra e a satisfação de visitar. E se você visitar Jesus, meu amigo, se você conversar com Jesus pessoalmente, se você tiver a porta aberta para ele te receber, esquece tua vida. Você pode fazer o que você quiser dentro de suas leis, você pode projetar a sua empresa, você pode andar por caminhos obscuros que você não vai cair, pode cair faca de tudo que é lado, que você será protegido, a arma não vai disparar. E se chegar o seu dia, se chegar a tua hora, andando na rua, você cai na calçada e morre. Porque aí chegou o teu momento. Então, quer dizer, não dá nem para discutir se você vai morrer, se você viver, se você vai estar bem, se você vai estar mal, porque ele sabe de todas as condições para fazer aquilo. Mas quando eu vi essa passagem, e eu vi um bando, no bom sentido, de presos, com tatuagem, ex-craqueiro, bandido, assim, de matar e tudo, eu falei assim, Jesus, você tá louco? Entrou no corpo do cara tudo tatuado. Se pegar um evangélico meio doido e falar assim, credo, esse vai pro inferno, ele vai estar falando pro próprio Jesus. Eu fiquei tentando entender. Já está condenado. Está condenado. Eu fiquei tentando entender como é que essa pessoa vai mandar Jesus pro inferno. Como é que vai mandar Jesus pro inferno? Então, você vai pro inferno porque você tem tatuagem, né? Você tem isso, você tem aquilo. Então, assim, o fato de não concordarmos com algumas coisas não nos faz inimigos das pessoas e muito menos o direito de apontar o dedo para a sua religião, a sua doutrina. Bom, primeiro que religião, a palavra, tem uma ideia aí, não está na Bíblia, mas tem uma ideia do significado, que vem do latim de religare. Religare significa reconstituir o contato, religar o homem a Deus. É isso que significa a palavra religião. Então, quando a pergunta, qual a tua religião? Eu falo, minha religião, eu frequento a igreja metodista, onde tem um templo construído por ordem de Deus lá por Salomão, que foi construído no Monte Moriá, onde Abraão entregou seu único filho para a morte, onde antes era Monte Sião, que foi construído o tabernáculo, onde só podia entrar pessoas santas, somente os dirigentes do tabernáculo podiam pisar lá dentro, a população ficava lá fora assim, ó, vamos esperar para ver o que Deus falou com os nossos ministros. E Jesus vem e fala assim, ó, agora eu arregaço as portas, eu abro as portas para que vocês entrem, pisem, sintam-se em casa e falem comigo. Então, religião. Primeiro começa por aí. Religião é religar o homem a Deus. Pronto, esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai ver coisas absurdas. Teve um dia aí, eu não vou falar o local, porque vocês podem conhecer, alguém pode conhecer alguém que é de lá, e eu fui na minha mãe, ela mora do outro lado. E eu passei no local, se não tinha mais ou menos ali umas 120, 130 pessoas coladinhas, ouvindo pagode, e bebida, e cigarro, e tudo sem máscara. E eu tinha ido um dia antes no culto, né? E aí eu falei assim, se eu parasse o carro aqui agora, eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, domingo vai ter culto, a igreja, sabe, igreja, templo, né? Vamos lá. A primeira coisa que eles iam falar para mim, Deus me livre, você vai nesse lugar aí, o pessoal fica pedindo dinheiro para vocês. Assim, esses ladrões, esses pastores, esses sei o quê. Eu falei, caramba, esse cara deve ter gasto aqui uns 100 pau aqui, no mínimo, de bebida aqui. Tá, aí eu vi um pegando aquele cigarro de eletrônico, pondo na boca assim, fumou, e deu pro outro fumar também. Eu falei, meu Deus, ali não tem Covid,
Ali não tem problema de dinheiro, ali eu posso depositar embriagado, bater, matar alguém, destruir, fazer qualquer coisa, trair, posso fazer qualquer coisa, e eu ir no culto, aí a religião não presta, aí o outro lá é espírito, Deus me livre, o outro lá é evangelho, Deus me livre, nem vai... Entende que, na verdade, a gente tem que fazer essa reforma mesmo espiritual para poder chegar nesse ponto. Só que assim, eu não podia nem... Eu pensei isso, mas eu estava assim no carro olhando na janela, eu pensei, mas eu não senti raiva disso. Porque quando você está em paz, você não sente raiva. Você só fica assim, caramba, se eu descesse ali agora, eu acho que eu ia sair atrás de mim correndo se eu fosse um negócio desse. Se eu venho com uma placa ali, vamos para a igreja, ou vamos para o centro, ou vamos... Iam rasgar, partir para cima de mim e me destruir. Mas gastar 100 pila ali com bebida alcoólica que não vai levar a lugar nenhum, é tranquilo, né? Então, a internet... Eu vou tentar. Pode falar. Eu vou falar um pouco. Eu vou tentar. Tem umas pessoas que estão fazendo alguns comentários. Tem umas pessoas que estão fazendo alguns comentários. Eu não estou vendo, peraí. A Tásquia. A Tásquia. Ela colocou o seguinte. Com intolerância na minha família. Com intolerância na minha família. O M2 Mentoria colocou assim. O M2 Estou Mentoria aqui acompanhando meu assim, querido, eu acho. Estou aqui acompanhando meu querido. É o seu pastor? É o meu pastor. É o meu pastor. É o seu pastor? É, o Jefão, ele que me mandou o áudio lá. Tá aqui acompanhando a gente. Parabéns. Que bom ele tá aqui acompanhando. Eu vou ler mais aqui, ó. Aí Eu tô sobre o olhar dele. Ô, Matheus. Eu vou ler mais. Vamos aproveitar que nós estamos com problema no microfone. Vamos abrir espaço. Tá ok. Ah, tá ok? Tá ok. Ah, que agora legal. Parou de dar microfonia, parou. Não, o que eu ia falar? Aproveitar esse momento, para mim tá dando retorno. Alguém quiser entrar, dar uma palavrinha ao vivo, tá cortando meu. Cortou. Alguém quiser entrar no nosso lugar, vamos aproveitar. Dar uma palavrinha ao vivo, o pastor que chegou aí também, comentar, as pessoas quiserem participar, elas entram. Fica você e eu e o Matheus, nós vamos revezando. Não, aproveitar esse momento, quem tá dando uma palavrinha. Alguém quiser entrar ao vivo, que comentar, as principais elas entram. Ô Emerson. Alguém? É isso? Explica pro pessoal que tá. Não, que tá. Entra ao vivo? Explica pro pessoal, porque às vezes a pessoa. Que use o professor, porque às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo durante a live, tá? Então. Não sabe o que está acontecendo durante a live, tá? Então. Ah, tá. Não, então, eu vou falar aqui. Eu queria só ler mais um. Carla. Lê aí, pode ir. Ela colocou assim, ó. Eu sinto. Da Carla. Ela colocou assim, ó. Maior orgulho de colocar. Maior orgulho de colocar. E ir pro meu terreno participar. E ir para o meu terreiro participar. Me esconder não para aceito. Praticar a caridade ao próximo. Me esconder para praticar a caridade ao próximo. Vamos lá, agora é contigo, Emerson. Bom, Vamos lá, agora é contigo, Emerson. Tá bom, vamos lá. Então, é assim, ó, essa questão de sofrer dentro da própria família, por muitos anos eu também sofri, né, na minha própria família sobre isso, né? Por quê? Até então, eu não frequentava igreja nenhuma. E aí, por não frequentar igreja nenhuma, sempre havia uma desconfiança de que se eu morresse neste momento, eu estaria literalmente enterrado lá no inferno, né? Mas, enquanto eu não estava indo para a igreja, eu estava indo no presídio, né, conversar com pessoas que Jesus mesmo disse, sou eu que estou aí. Enquanto não estava indo para a igreja, a gente estava visitando orfanato. Ah, mas as obras são importantes? São muito importantes, está lá em Tiago. Mostra suas obras, então que eu vou te falar, o que você está realmente fazendo. Mas a parte espiritual, o entendimento, ele vai complementar isso, até porque nós estamos vivendo como seres espirituais uma experiência física, e não o contrário.
E dá a impressão que nós estamos vivendo ao contrário, que nós estamos num modelo físico, nós viemos assim, desse jeito. Vim desse jeito, bonitão, gatão. Eu me acho gatão. Eu vim assim, né? 1,87 m, né? Eu vim falando, eu nasci quando o médico tirou a mim do útero da minha mãe, da barriga da minha mãe, eu não chorei, eu fiz uma palestra para o médico na hora, assim, ó, detalhei, coloquei um som, fiz um negócio. O menino que está preso já roubou logo a carteira do médico, na hora que ele saiu do ventre da mãe, né, já deu um tiro na enfermeira, usou um crack no lugar de tomar o leite do peito. Olha que coisa de doido, né? Então, esse modelo físico nosso, ele na verdade ele não existe, por isso que ele se acaba, né? Por isso que ele fica meio torto no meio do caminho, vai ficando com umas rugas, o cabelo vai diminuindo, né? A pressão arterial só em cima, só tomando losartana. Alguns vão ter que tomar umas picadas para diabetes, o outro, enfim, e assim vai, porque esse modelo físico ele não existe. Ele foi constituído para ser como se fosse um automóvel levando o espírito para chegar até as demais pessoas. Eu fui tomar um café eu tenho um caderninho, né? Todo mundo que está no meu contato, os que eu não tenho contato, eu escrevo aqui. O que está no meu contato está no meu celular. Então, todas as manhãs, eu imponho as mãos sobre o caderno e sobre o celular e faço oração para as pessoas do meu contato, né? Pessoas que são meus amigos no Instagram, no Facebook, eu nem conheço as pessoas, às vezes. Todas as manhãs, eu peço prosperidade, tudo. E eu tenho mania de tomar café sem açúcar. Eu criei uma técnica que eu tirei o açúcar do café. Eu tomei 5 dias, 3 xícaras sem açúcar. No 6º dia fui pôr açúcar, o café estava ruim. Por quê? Aqui, até aqui atrás na nuca, nós temos um negócio chamado engrama, onde a gente grava. Se a gente viver 5 dias aquele momento, no 6º a gente aprendeu, a gente já vive ele natural. Foi assim que eu tirei o açúcar do café. É até uma dica aqui para quem, ou para quem está assistindo. E eu criei uma técnica de trazer as pessoas para essa reflexão sobre Deus, sobre tudo. Então, cheguei numa lanchonete, falei para a menina, você bebeu um café? Aí ela foi tirar o café, ela trouxe e falou assim, açúcar adoçante. Eu falei, nada, puro. Ela falou assim, nossa, como que o senhor consegue? Eu virei e falei assim, se eu te contar, você promete que você vai fazer do mesmo jeito? Eu vou te contar um segredo e você vai ter que espalhar isso e compartilhar com as pessoas, pode ser? Ela falou assim, pode. Ela achou estranho, né? Então eu vou tomar meu café, depois eu te explico. Fui lá, tomei meu café, elas estavam em 2 no balcão, aí eu fui devolver a bandeja de propósito, porque eu ia só pro caixa, né? Eu devolvi a bandeja e falei assim, onde é que eu pago? Ali? Ela falou assim, é ali, mas o senhor não vai contar o segredo? Eu falei, você tem certeza que você quer ouvir? Tenho. Eu tô doido para tirar o açúcar do café. De tudo, aliás. Eu falei, só que se eu contar, você vai ter que fazer a mesma coisa que eu faço e vai ter que espalhar isso às pessoas, beleza? Beleza. Aí a outra já ficou curiosa do lado. Aí eu falei assim, ó, eu tenho um caderninho lá em casa. Não, primeiro eu falei assim, qual o seu nome? Ela falou, Fran. E o seu? A Cíntia. Deixa eu anotar o nome de vocês aqui. Anotei no celular, num arquivo que eu tenho. Falei, eu tenho um caderninho lá em casa, onde eu anoto nomes de pessoas que cruzam meu caminho. E todas as manhãs, com a imposição das mãos, eu faço oração por elas, pedindo para que Deus dê prosperidade, saúde, para que Ele leve a paz onde há contenda, para que Ele guie os caminhos, leve emprego onde está faltando, alimento onde está faltando, relacionamento familiar, no casamento. Então eu faço oração, por isso eu anotei o nome de vocês. A partir de hoje, vocês são minha missão. Eu vou orar por vocês pelo resto da vida. Nem sei se eu vou ver vocês mais, porque elas moram em outra cidade, né? Eu estava viajando, mas eu vou orar por vocês, porque esse é o meu papel, é para isso que eu vim aqui na Terra, para servir e não para ser servido. Quando eu falei isso, queridos, do lado já, pum, os olhos lacrimejou. Eu falei, pronto, já acertei, alguém eu já atingi. O que tem a ver o café com isso, né? Não tem nada a ver o café com isso. O café foi uma desculpa que eu usei para poder elas me perguntarem qual é o segredo de não usar açúcar. Aí eu virei e falei assim, agora vou contar o segredo para vocês do café, tudo bem? Tá bom. Aí elas queriam saber do café, só que elas ficaram assim, olhando para mim, né? Eu falei, é simples, toma 5 dias seguidos, 3 xícaras por dia sem açúcar,
tenta colocar açúcar no cesto e tenta tomar para ver se você consegue. Ou melhor, coloca açúcar no sexto dia e vê se você consegue. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Café com açúcar ou sem açúcar não importa. O que importa é que Deus fez com que os nossos caminhos se cruzassem hoje. E vocês agora estão conectados às minhas orações, vocês duas, a do lado do seu chorar. Aí eu olhei, eu falei, não tá legal, né? Ela falou assim, nossa, nem te falo. Nossa, eu achava que o problema eram as pessoas. Porque eu sempre fico citando, porque eu estou passando por isso, fulano é ruim, porque ciclano é ruim. Eu falei, não, querido. Eu até falei no caderninho. No caderninho tem nomes de pessoas que eu odiava. Porque no Antigo Testamento, a lei era a seguinte, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Jesus chega e quebra isso no meio, diz assim, presta atenção. Vocês vão amar seus amigos, mas vocês vão amar e orar pelos seus inimigos. Aí ele quebra aquela relação. Então, para de falar que alguém está errado, que a pessoa é errada, que eu fui prejudicada no emprego, porque fulano puxou meu tapete, que o ciclano fez isso. Se o teu tapete foi puxado, tem duas coisas aí. Ou tu errou, ou Deus está te provando, está te preparando uma porta muito melhor. Tem duas coisas. E se você errou, está na hora de você cair para dentro e não para fora. É para dentro que se conserta, não é para fora. Porque tu é um espírito ambulante num corpo que um dia vai se acabar, a terra vai comer, o cabelo vai cair, as rugas vão aparecer, a pelanca vai chegar, a impotência vai chegar se você é homem, a mulher não vai querer mais nada, vai ser um rolo, você vai falar assim, aí tem os bailes da vida, tem os bailes, né? Acima de 70 não paga, mas também não entra, né? Porque o baile já é para velho mesmo. Então, aí, entendeu? E aí vai ficando meio caduco, esquecendo nome de rua, esquecendo nome de parente, não sabe mais quem é quem, aí vai ficando ruim, aí a gente vai ficando assim, coitada, não merece passar por isso. Mas quem falou que o corpo merece alguma coisa? O grande crédito, a grande credibilidade, aquilo que é real, é o que está na Bíblia que Deus disse. Deus disse assim, ó, o Espírito está pronto, porque fui eu que dei. Quem deu, quem está respirando aqui, vocês aí que estão assistindo, é Deus, não tem outra. Nós não temos possibilidade de criar oxigênio para si próprio. A gente até tenta. Foi criado muitos tubos de oxigênio aí que morreram mais de 600 mil pessoas usando tubo no nosso país. Uma das primeiras pessoas que morreu, que não foi no Brasil, que eu fiquei refletindo, foi o presidente do Santander de Portugal. Eu fiquei imaginando assim, porque a gente começa a calcular quanto os caras ganhavam por mês. Sei lá, 1,5 milhão. Por que não comprou tubo de oxigênio suficiente para se salvar? Porque não tem tubo. O tubo é o sopro do Espírito Santo de Deus que vem sobre que dentro do corpo. Então não tem balão de oxigênio que salve. Eu fui várias vezes no quarto da minha esposa, falei, tira ela daqui. Olhei para Deus, tira ela daqui. Deus deve ter dito assim, ó, não vai rolar. E Deus deve ter dito assim, ó, não vai rolar porque eu preciso mudar você na terra. Aí, quando você mudar, quando você resolver, quando você espalhar, quando você ajudar um monte de gente, aí pode ser que eu também te traga para cá, para você poder pisar, então, na glória eterna. Aí, 2 dias depois, eu parei e falei, Deus estava me usando, ou usando ela, para me mostrar alguma coisa, como usou a querida Marcele na vida do meu querido Rômulo. Eu estive, infelizmente, fisicamente, infelizmente, né? Eu fui lá no velório e, graças a Deus, a gente tem consciência do que aconteceu. Então, só para quem não me conhece aqui, em 75 dias eu perdi quase 10 quilos, a minha alimentação mudou, o meu faturamento dobrou, os meus clientes, eu dobrei minha carteira de clientes, eu acordo 5 horas da manhã para fazer oração, eu faço caminhada, agora comecei a andar de bike também, eu estou comendo melhor, não tenho ansiedade por comida, estou economizando 30%, 35% em supermercado, não me falta nada, e ainda a gente, se puder ajudar, a gente ajuda, o Romulo sabe disso, vou ficar aqui falando, porque não é o momento, e a gente amanhã arrumou tempo para ir lá no presídio fazer uma palestra, arrumei um tempo na hora do almoço para ir lá falar para os presos dia 20, e a gente vai encontrando pessoas pelo meio do caminho, vai enchendo o caderninho, até o dia que Deus fala assim, ó, viu, vem cá, tá na hora de você, né, dar uma mudada na história aí, porque já deu, tá ótimo. E aí Deus é dono de tudo, dono do corpo, dono da alma, dono do espírito, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então não dá nem para questionar e chorar
aquilo que acontece com a gente de tragédia. Então não tem tubo, não tem oxigênio que possa ser superior ao Espírito Santo de Deus, que é soprado dentro do nosso corpo. E aí Deus deixou isso claro, Jesus deixou isso claro. O corpo não está pronto, vocês vão ter que cuidar dele. Mas o Espírito está prontíssimo para vir. Por quê? Porque fui eu que dei, eu que trago, eu que mando, eu que levo, eu que faço. E Zé Fini, acabou. E para eu encerrar, para eu não estender tanto, né, uma passagem muito linda, muito interessante. E assim, quando eu lembro, eu assisti alguns filmes, e no filme a gente começa a imaginar o rosto, né, de Jesus, né, porque os intérpretes eles se aproximam de uma imagem que é relatada por judeus que disseram que ele era assim, magro, alto, de barba, enfim, eles relatam. E aí nos filmes a gente começa a ver, tem uma imagem que marca muito, né? Quando Jesus está na cruz, né? Imagina a humildade dele como um cordeiro sendo abatido, e ele tem do lado dele duas pessoas criminosas. Duas pessoas estão recebendo a mesma oportunidade de estar do lado do homem que pode fazer o vento parar. E aí, um diz, e aí? Não vai descer, não vai se salvar? Tu é Deus mesmo? Então faz aí as coisas acontecer, vai, vamos, quero ver. O outro, com um coração contrito, ele olha e fala assim, o que você está falando, cara? Nós temos culpa. Nós estamos sendo crucificados, mas isso aí não fez nada. Isso não fez nada. Ele só está aí porque ele está cumprindo uma meta, uma missão de entregar a sua vida para que um dia a gente esteja numa live falando desse amor que supera e transborda e transpassa qualquer de escolha de religião, de cor, até de opção sexual, porque quem tem que resolver isso é a pessoa com Deus, não é comigo. Não é comigo, é com Deus. E o ladrão diz isso, né, chamado de Dimas. E aí esse ladrão vira e fala assim, viu, senhor, é o seguinte, eu acredito no senhor. Imagina o cara tinha roubado até aquele momento, feito um monte de coisa na terra, quando estava fora da cruz. Eu acredito, então faz um favor para mim. Não precisa descer, não tira daqui, mas me leva onde você vai. Se puder, me leva junto. Jesus tinha todo o direito de dizer assim, não vai rolar, Dimas, porque tu atrapalhou a vida de todo mundo na terra. Você fez um monte de coisa, você foi lá, você roubou, você matou, você alterou o placar. Mas Jesus olhou e não perdeu tempo. Ele falou assim, hoje mesmo, ladrão, tatuado, caqueiro, isso, aquilo, hoje mesmo você vai estar comigo na glória eterna, no paraíso. Hoje mesmo. Aí a gente começa a imaginar o quanto a gente é podre, o quanto a gente é pequeno. Que falta 1 minuto e 50, não tinha limite às lives. Recado aqui que falta 1 minuto e 50, não tinha limite às lives. Você pode fazer uma prece para encerrar? Posso. Então vamos lá, meus queridos. Pai querido, nada é por acaso. O Senhor já deixou claro isso na nossa vida. E tenho certeza que hoje o Senhor acompanhou essa live e está no coração de cada um. Assim como eu faço todas as manhãs, pedindo para que o seu Espírito Santo, deixado pelo seu Filho Jesus, ele nos guie, nos acompanhe, e nos dê fortaleza, e nos direcione, e abra os caminhos. Eu também vou pedir agora, para que o Senhor desça na vida de todos que participaram deste momento, e que o Senhor estenda isso, essa bênção para aqueles que pertencem à família dos que participaram, às empresas que eles pertencem, aos seus clientes, amigos, e que todos aqueles que de alguma forma apontaram os dedos, seja para mim, para os convidados e para todos que estão aqui, que o Senhor derrame bênçãos na vida desses que um dia nos criticaram, desses que estão ainda apontando o dedo, e que o Senhor possa manifestar o seu poder e fazer desse momento um momento para partilharmos o amor ao próximo, amando primeiro ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Emerson, gratidão. Falta 20 segundos. Emerson, gratidão. Falta 20 segundos. Grande abraço. Vamos voltar, obrigado. Grande abraço. Vamos voltar, hein? Fica com Deus. Até amanhã. Até amanhã, Romulo.
Tchau, querido. Fica com Deus. Até amanhã, Emerson. Eu agradeço a participação de todos. E a